Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Nessa noite, irmãos e irmãs, a igreja recomenda o sacerdote que na homilia fale sobre 3 temas que estão ligados entre si. Primeiro, a instituição da Eucaristia. Depois, junto dela, a instituição do sacerdócio, a ordem sacerdotal. E por fim, o mandamento novo do amor, também presente nesta última ceia que nós celebramos hoje. Jesus nos deixa para estar sempre conosco, esse sacramento que fala conosco de uma forma tão profunda, a forma do alimento, que é a marca própria da vida. Distinção entre o ser vivo e o ser não vivo é justamente essa. O ser vivo é capaz de se alimentar, de se nutrir, de se autoconstruir através do alimento que ele é capaz de receber, de processar. Então, a alimentação é o sinônimo da vida. Viver é alimentar-se. E Deus cria o ser humano como um ser faminto. Tanto é que, ao criar o ser humano, e aqui a gente fica dentro da narrativa do Gênesis com toda a sua carga tão bonita de imagens, de símbolos. Quando Deus cria o ser humano, coloca ele no jardim, num pomar, cheio de frutas, principalmente com aquela árvore bem no meio do jardim, a árvore da vida, que dava ao ser humano
uma vida sem fim, sinal da sua comunhão, da sua amizade com Deus. Mas o ser humano prefere outra, aquela que faz com que ele receba ou pense que vai receber aquilo que a serpente promete: sereis como deuses. Então, não quero receber de Deus a vida, quero eu mesmo ser Deus, quero eu mesmo ser a fonte da vida. E por isso o ser humano perde a comunhão com Deus, fica longe dessa árvore da vida, sinal da comunhão com Deus. E por isso permanece como um homem faminto, como um ser faminto, que procura saciar a sua fome com todas as coisas do mundo, mas continua sempre com fome, porque a sua fome verdadeira, a sua fome fundamental é a fome de Deus. Por isso procura, mas nunca acha, está sempre insatisfeito. Longe de Deus, que é a fonte da vida, o ser humano experimenta a morte. A morte, que é um processo normal, saudável na natureza, na existência humana, é uma violência. E o ser humano não vive apenas morrendo, mas também se alimenta matando, se alimenta de coisas mortas. Isso quer dizer que ele se alimenta da morte. Vai cavando, como dizia o padre que eu conheci na infância, tinha essa expressão tão forte, dizia: a grande maioria dos seres humanos cava a sua própria cova com a boca, né? Porque vamos fazendo mal para nós mesmos, né? Aquilo que nos mantém na vida, pouco a pouco vai nos deteriorando e nos levando para perto da morte. Então essa é a condição do ser humano longe de Deus. E aqui onde a gente pode admirar, contemplar esse dom tão grande que o Filho faz, antes que nós o coloquemos também na morte, antes que o ser humano conduza a Jesus até a mansão dos mortos, Ele mesmo, para provar que veio a nós para vencer a nossa morte e para nos dar a verdadeira vida, um dia antes de que os homens, que todos nós elevemos Ele na cruz, Ele mesmo eleva a si mesmo e faz, no nível do sacramento, aquela separação entre corpo e sangue que vai acontecer no dia seguinte na cruz, e se oferece como a nossa vida, como sendo aquele que nos dá a vida. Todos os alimentos que nós recebemos são alimentos mortos que alimentam a nossa morte. O único alimento que é vivo e que nos comunica a sua vida, a vida que é mais forte do que a morte, é a Eucaristia. É Cristo doado a nós nesse sacramento. Por isso, irmãos e irmãs, com toda a adoração, com todo o amor, a gente contempla o dom da Eucaristia. Como eu gosto das palavras de São Cirilo de Jerusalém, na sua catequese mistagógica, quando ele fala da presença real de Cristo, não entra em conceitos filosóficos de substância, acidente, etc., que vão surgir mais tarde. Simplesmente ele diz: é Jesus que falou, isso é o meu corpo, isso é meu sangue,
Quem pode duvidar? É aquele que nos criou que diz isso. É aquele que criou o universo que nos diz isso. É aquele que venceu a morte que nos fala isso. É aquele que ressuscitou que nos diz isso. Quem é capaz de duvidar naquilo que ele diz? Então, com esse convite, São Cirilo nos convida a ter esse olhar de fé e de amor, de respeito, de adoração a Jesus nessa Santa Eucaristia, que hoje nossos jovens vão ficar adorando durante toda esta noite, aqui embaixo no auditório, onde nós vamos levar a Jesus na Eucaristia. Quando Jesus realiza o sacramento, entrega a nós o seu corpo, o seu sangue, na última ceia, termina com essas palavras com as quais ele institui também o sacerdócio da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Ali começava a missão da igreja, porque Jesus não deu um tempo, não deu um prazo para isso, né? Disse só: façam isso. Então supõe que esse mandato vai transcender a própria vida dos apóstolos, vai ficar para sempre. Então é ali que nasce a igreja, né? Como São João Paulo II, quando escreveu aquela encíclica Ecclesia de Eucaristia, dizia: a igreja brota, nasce da Eucaristia. Antes mesmo daquele outro mandato, e de pregai o Evangelho a todas as nações, etc., batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O mandato missionário, o mandato batismal, né? Como dizem nossos irmãos protestantes, a grande comissão, the Great Commission, né? O grande mandato, evangelizar no mundo todo. Antes de tudo isso, Jesus diz essas simples palavras, onde brota o sacerdócio ministerial da igreja: fazei isto em memória de mim. Quando a igreja recebe esse mandato de Cristo, ela, iluminada pelo Espírito Santo, entende que é todo esse serviço de doação, de entrega a Cristo, de Cristo à sua esposa, que é a igreja, que deve se refletir na vida do sacerdote da nova aliança, né? Então, é assim que a gente enxerga esse mistério tremendo que é o sacerdócio. Como é difícil para nós, sacerdotes, entender e contemplar esse mistério, porque ele é tão grande que parece que a gente não vai resistir se a gente começar a pensar a sério o que aconteceu conosco no dia da nossa ordenação, tá? Tem um dos astronautas que foi para a Lua, e ele conta que quando ele pisou na Lua, ele ficava dizendo para ele mesmo: isso aqui é só um treino, é só um treino, é só um treino, é só um treinamento. Porque ele pensava assim: se por um segundo eu pensar, peraí, isso é sério, eu estou pisando na Lua, ele achava que ia enlouquecer, né? Se ele se desse conta daquela realidade. E muito mais do que pisar na Lua, né, irmãos e irmãs, é esse dom do sacerdócio que Cristo confere à sua igreja, e que a gente precisa tanto meditar sobre ele, porque é um sacramento. Assim como você tem diante dos olhos um simples pãozinho, né, que nem parece pão, né? Dizia o meu professor de sacramentos que é preciso fazer 2 atos de fé na missa, um para entender que aquilo é pão e depois que se torna corpo de Cristo, né? Que não parece nada com o pão, a hóstia, né? Da mesma forma que a gente vê a hóstia depois da consagração,
nossos olhos veem apenas uma hóstia e dizem: é Jesus Cristo. Da mesma forma, a gente deve olhar o sacerdote com todas as suas misérias, com todos os seus erros, todos os seus pecados como ser humano que ele é, com todas as suas limitações, né? Com toda, às vezes, a sua perda de paciência, né? Pobres dos párocos estão sempre sendo bombardeados por perguntas, pedidos, exigências. Tem uma hora que o pobre do padre não aguenta e diz: vamos todo mundo embora daqui, não aguento mais, né? Entra naquela, né? E Deus nos livre, né? Mas tão comum essa cena. Mesmo com tudo isso, você olha e diz: é Jesus. É Jesus, como de forma muito especial, como cabeça e pastor da igreja, porque é justamente nesse caráter de cabeça e pastor da igreja que Jesus está presente nesse sacramento que é o sacerdote. Então é ali. Então, quando um sacerdote está realizando a sua missão de ensinar, reger e santificar, conforme a igreja manda, em obediência à igreja, ali não é ele, não é um ser humano que está te regendo, ensinando e santificando. Não é apenas aquele homem, o padre X, o padre Y, né? E não é nem sequer apenas em nome de Cristo que ele está te regendo, ensinando e santificando. É na pessoa de Cristo, ou seja, o eu daquele que te ensina, que te rege, que governa, né, como pastor, que te pastoreia e que te santifica. O eu não é o eu do Padre, é o eu de Jesus Cristo. E é com esse olhar que a gente deve olhar para o sacerdote. Em primeiro lugar, o bispo, que tem a plenitude do sacerdote, e depois todos os sacerdotes que, em comunhão com ele, em obediência a ele, formam o presbitério, o colégio presbiteral, o colégio dos presbíteros, dos sacerdotes. Então, como a gente precisa, irmãos e irmãs, todos nós, ter esse olhar de fé, por um lado, entender que o padre é um homem de carne e osso, como todos nós, como qualquer um de nós, e tantas vezes muito mais limitado e menos santo do que todos que estão aqui, Entender que o padre é ser humano, que ele também dorme, que ele também acorda, que ele também caminha na praia, Tinha um que estava caminhando na praia, chegou a senhora e disse assim: padre, o senhor aqui caminhando na praia? Ele disse: meu dia de descanso. Mas o diabo não descansa, padre. Ele disse: eu sei, ele mandou a senhora vir aqui para me interromper, minha caminhada, Então, por um lado isso, por outro lado, a gente contemplar com grande assombro esse poder de Cristo sobre o sacerdote, e essa certeza que a gente diz: não é nenhum poder nessa terra, nesse mundo, que me rege, que me governa. Triste do padre que tem que, às vezes também nós, padres pecadores, um momento de exaltação, quantas vezes acontece: o padre deu um murro na mesa e disse: quem manda aqui sou eu. Errado. Quem manda é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso único Senhor, nosso único pastor, que está presente na nossa paróquia, na nossa comunidade, no sacramento, na realidade sacramental do sacerdote. Então,
como a gente tem que, irmãos e irmãs, sempre contemplar isso com amor e ir amadurecendo, né, nossa relação com o nosso sacerdote, né? Hoje eu dizia na mesa junto com os padres, alguém comentou um padre que vai para uma paróquia e metade da paróquia vai atrás do padre que foi para outra paróquia, né? E eu disse, que triste isso, né? Isso é um fracasso para um padre, porque significa que ele não levou as pessoas a Cristo, ele levou as pessoas a Ele. Então, o lema de todo sacerdote, seja na celebração, na missa, na forma de celebrar, sempre teria que ser esse, né? É necessário, como dizia São João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua, que o padre se torne uma transparência de Cristo, para que seja Cristo que te fala, e não a pessoa dele, não a pessoa do padre, né? Então, esse é o convite que Jesus nos faz. E por fim, irmãos e irmãs, o resumo de tudo é o mandamento do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais o amar ao próximo como a nós mesmos, é amar os meus amigos, os meus irmãos, que são todos, com o mesmo amor que Cristo me amou, com o amor que Ele nos amou, com o amor pelo qual Ele se entregou a nós sem reserva. Esse é o novo mandamento, por isso é novo mandamento. Já não é aquele do Antigo Testamento, amar ao próximo como a si mesmo. É o amor que ama mais do que tudo, é o amor que entrega tudo, e se entrega totalmente, que se torna faz de nós uma Eucaristia viva, a doação total de nós mesmos aos nossos irmãos. E é esse o resumo de tudo. Jesus disse assim: como eu lavei os pés de vocês, né? Enquanto eles discutiam quem era o maior, quem tinha que ficar mais perto de Jesus na mesa, etc., né? Ele sai da mesa, ele que é o principal, ele que é o centro de tudo, sai e faz o trabalho ingrato que nenhum judeu podia fazer, só os empregados pagãos podiam fazer, que era lavar os pés de uma pessoa, de tão humilhante que parecia para um judeu esse serviço. E Jesus vai lá e se faz escravo, se faz um pagão, se faz o menor de todos para nos servir. Por isso, irmãos e irmãs, todo esse serviço da Eucaristia, do sacerdócio, ele não é uma forma de poder, uma forma de governar, né? Se a gente entende como forma de poder, a gente não entendeu nada, né? Como um padre que eu conheci lá em Santa Catarina, que era acho que ele estava meio revoltado com a vida, né? E ele disse, na hora da oração eucarística, ele diz assim: pelo nosso Papa, né, na época, não sei se era João Paulo II, pelo nosso Papa João Paulo II, que ninguém elegeu, e o nosso bispo fulano, que ninguém escolheu, como dizendo, estão ali, mandam na gente, mas a gente não votou neles, né? Então, entender como se fosse um poder mundano, não é. Jesus nos ensinou isso, que ser cabeça, pastor da igreja, é eu me despir do meu manto, pegar uma toalha e me ajoelhar nos pés daqueles que eu recebi a missão de ensinar, reger e santificar, né? E fazer por eles a humilhação que for necessária, para que eles entendam que o que Jesus veio nos trazer é esse amor que supera todo esse tipo de
relação de poder, de ambição, de cobiça que existe no nosso mundo. Por isso, irmãos e irmãs, agora, depois da homilia, a gente vai contemplar mais uma vez esse gesto que Jesus faz e entender que é dessa forma, amando até o fim, servindo até a forma de servo, que a gente se torna Eucaristia viva, alimento espiritual para o mundo inteiro, ao qual Jesus nos manda evangelizar.